falar, quando eu falo de interferência extraterrestre para a evolução da humanidade, olha quanta interferência. Olha quantas maneiras eles estão usando para interferir. Bom, existe um problema que eu discuto muito com o Clarlin, com o ETzinho que me acompanha. Um deles chama Clarlin. Um deles. É o seguinte, eles não querem que eu crie uma visão. Isso eu preciso tomar muito cuidado, que é muito delicado para mim como professor. Quando eu vou explicar isso, que eu vou explicar agora para vocês, tá? Eu não posso passar para vocês a ideia de que nós somos robôs nas mãos deles. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então é muito delicado para mim, porque se eu colocar de um jeito errado, vocês vão achar que eles estão nos manipulando. Vocês entenderam o que eu quero dizer? E essa manipulação pode ser vista como perniciosa por muita gente idiota. Quantas pessoas na internet falam que eu sou manipulado pelos Greys? Que eu sou iludido pelos Greys? Que eu sou enganado pelos Greys? Para falar bem deles. Vocês estão entendendo? Então, antes de eu falar, porque eu era proibido de falar desse negócio. Eles só me liberaram agora, desse que eu vou falar agora para vocês, sobre a onda Chan. Mas é muito importante que vocês entendam que eles não estão nós temos o livre-arbítrio ainda. Não é uma manipulação do jeito que vocês poderiam imaginar. Então eu preciso ter muita delicadeza para falar sobre isso e não criar na mente de vocês um pânico generalizado pior do que antes. Ok? Se você pegar a casuística ufológica, todos os contatados que passaram na mão dos Greys, que foram abduzidos pelos Greys, ao ser trazido de volta, não se lembram de nada. O que isto significa? Por que eles não se lembram de nada? Vamos pensar comigo, vamos raciocinar junto comigo. O que os ETs fizeram para eles não se lembrarem de nada? Apagaram a? Apagaram a Se os ETs têm a capacidade de apagar somente aquilo que eles querem, na zona que eles querem do teu cérebro, eles podem ter uma capacidade oposta. Qual que é a capacidade oposta? Implantar uma história, implantar numa memória do jeito que eles querem. Sem você saber. Você vai dormir de noite. O ET entra no teu quarto. Já traz a cinturinha, um upgrade do Windows 95, vocês estão no 95 ainda, aquela porra lá que não funcionava. E ele chega assim, com o bastãozinho dele e vai embora. O programa foi, o software foi. Aí você acorda no dia seguinte, esquisito, né? Começa a ter umas ideias. Começa, o DOS começa a voltar. Aí quando aparece aquele Windows todo novo, painel novo, tudo diferente, você se assusta. Pra onde eu começo, onde eu aperto, onde eu entro. Né? Tem que aprender tudo de novo, né? Mas aí o cara não tem aquela vontade, ele fala, poxa, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Começa a abrir uns questionamentos, um sentimento estranho no peito, uma angústia que bate, não estou feliz com a minha vida,
Meu casamento é uma bosta. Começa a vir tudo à tona. Começa a trazer emoções que estavam paradas lá. Preciso buscar um caminho novo para a minha vida. Aí o que o filho da puta faz? Santo Google. Vai lá na internet, senta lá. Aí o vírus entra com tudo. Aí o cara não sabe mais o que faz da vida. Se casa ou não. Se forma na faculdade. Para onde vai, não sei porquê. Porque eu tenho um papel aqui. O meu papel é de um professor, eu tenho um giz. O meu papel é fazer vocês questionarem a vida de vocês. É vocês se perguntar. E mostrar para vocês que existe uma outra realidade que é preciso acordar. É uma questão de acordar. O meu papel é criar esse estímulo para vocês acordarem. Entendeu? A verdade só vai acontecer quando você viver a experiência. Não adianta eu ficar falando aqui, que eu tenho que estar aqui. Se vocês não verem, cara. E eu digo uma coisa para vocês. Tá? Vocês podem vir aqui assistir minha palestra numa boa. Segunda-feira vocês vão trabalhar, vocês vão no seu antigo emprego, vão, né? Mas, se o ET se materializar aqui e trocar 2 palavras com vocês, nenhum de vocês vai trabalhar na segunda-feira. Nenhum de vocês vai trabalhar na segunda-feira. Porque toda a mente de vocês entra em parafuso, entra em pane. Porque teoria é uma coisa, você entrar em contato na prática é outra história. Por isso que o abduzido nunca volta a ir mais normal, ele não consegue viver nesse mundo mais. Porque a experiência do abduzido é a seguinte, ó, ele é retirado de uma sociedade, de um jeito que ele vive e é levado para cima. Ele é obrigado a viver uma experiência completamente alienígena à sua vida natural e normal. E traz de volta. Na hora que ele vem de volta, no meio do campo, porque ele viveu uma realidade, viveu uma história que ninguém viveu. Ele foi tirado da sua realidade e mostrado uma outra para ele, depois trazido de volta. É o problema do João Evangelista, é o problema dos profetas. Os profetas, eles eram retirados do corpo à noite e levados para a cidade astral. Lá ele tinha contato com os anjos, com os espíritos, com os que papai que trazia ele de volta. Porra, não dá para o cara ser mais ou menos se ele lembrasse de tudo. Porque é um contato, não deixa de ser um contato. Vocês entenderam que um contato é uma coisa muito séria? O ET sabe disso. Sabendo disso, se ele quer provocar uma evolução em você, um avanço consciencial em nós, ele não vai usar essa técnica do confronto. Sabe o que é a técnica do confronto? É confrontar você, confrontar suas crenças com a dele. Confrontar a crença do Estado Islâmico com ele. Não pode chegar no mundo desse jeito. O mundo não está pronto. Vão dar tiro nos caras. Vão dar tiro neles. Embora não consiga matar, né? Mas já está morto. Mas que vão dar tiro, vão. Força Aérea Argentina tirou várias vezes em UFO, cara. Força Aérea Argentina. Tirou mesmo. Meteu metralhadora nos ETs, nos UFOs. Então, o ser humano não está pronto para isso. E um dos fatos meus é que, veja bem, eu não sou um médium de fenômenos. Se tivesse fenômeno, tinha 3.000 pessoas na minha porta aqui. Mas essas 3.000 pessoas seriam o quê? Curiosas. E esse fenômeno para essas pessoas curiosas não mudam elas. Ela vê 1, vê 2, vê 3, depois vira as coisas, vai embora, já enjoou, a mesma coisa, sabe aquela coisa? Não há uma mudança real. A mudança real vem com o conhecimento, com a sabedoria. Isso não é todo mundo no planeta que vai atingir, que vai adquirir. Infelizmente é assim. Nosso planeta é um planeta muito divergente, muito diferenciado. As pessoas são muito diferentes. As pessoas estão em estágios evolutivos diferentes. Tá? Por isso, essas inteligências têm que usar técnicas de mudar o nosso comportamento, mudar a nossa visão de mundo, mudar a nossa mente, sem o confronto. Então, como é que elas fazem isso?
Por isso que eu digo para vocês, eles são tão avançados, mas tão avançados, mas tão avançados, que eles mudam sua cabeça sem você perceber que isso foi feito. Eles interferem nas nossas vidas sem você saber que eles interviram. E eu vou mostrar as formas mais comuns deles intervirem. Antes do Dijar ainda. Antes da onda Chan. Primeiro, os ETs acompanham a encarnação de pessoas escolhidas por eles. Então eles programam, ó, presta atenção. Ou seja, lá no plano astral, tem muitas pessoas que são assim com eles, que andam com eles, operam com eles, trabalham com eles há muito tempo. E essas pessoas são pessoas que não estão na luz ainda, não estão ascensionadas, estão no plano da luz. E eles, então, junto com o conselho kármico, programam uma encarnação desse indivíduo aqui. É esse cara que ele vai abrir e dar contato para fazer uma missão aqui. Então as coisas não são de uma hora para outra. Os ETs não pegam você porque ele quer agora. Isso aí é programado, está no seu karma, está no seu registro lá atrás, está no seu conselho kármico, sentou. E outra, os ETs reúnem sempre com o seu conselho kármico para saber o que pode e o que não pode fazer, como é que nós vamos lidar com isso. Porque ele vai sentir a sua reação. Porque nós estamos no livre-arbítrio, né? Ele dá uma coisa, se você olhar aqui e ele não quiser seguir outra vida, eles não vão interferir. Mas se você for uma pessoa que aqui na Terra começa a despertar, eles dão um toque, você vai fundo naquilo, eles vão lá, eles têm uma responsabilidade com você, eles vão. É muito engraçado, quando os gurizinhos apareceram na minha vida pela primeira vez, nesse primeiro dia de contato, eles fizeram o seguinte pedido para mim. Eles falaram assim para mim: você gostaria que nós fizéssemos um trabalho com você em concordância com seus mestres espirituais, que eram os chineses que estavam do meu lado, que eram os meus guias. E eu respondi que era a coisa que eu mais queria em toda a minha vida. Aí o Grayzinho deu a seguinte resposta, rindo, né, brincando: então a partir de hoje você nunca mais vai se ver livre de nós. Veja a sua responsabilidade. Eles não vão abandonar você, porque agora eles são responsáveis por você, pela interferência. São responsáveis até pelo seu karma adquirido. Entendeu? Então, existem isso. Os ETs podem programar pessoas para reencarnar, para cumprir uma missão conjunta com eles. 2. Eles podem não ter programado, mas escolher uma pessoa para um contato. E essa escolha tem que ser discutida com o conselho kármico do indivíduo. Que todos vocês têm um conselho kármico, viu? Ninguém está aqui à toa, não. Todo mundo tem um cara que tem um grupo que fica acompanhando você, tudo que você faz, aqui está anotado lá. Então, o contato vai mudar muita coisa na sua vida e na sua jornada. Então, o conselho kármico tem que ser responsável por isso, tem que autorizar isso acontecer. Os ETs não fazem as coisas do jeito que querem, só que vocês têm que entender que os ETs são a autoridade maior. Ele só junta com o conselho para poder fazer a coisa direito. E não passar por cima de hierarquias. É isso que eles fazem tudo bem feitinho. Eles podem implantar coisas em você. Isso eles fazem muito. Implantar. Por quê? Porque o nosso corpo precisa ser modificado. Não só
o nosso corpo físico precisa ser modificado, mas o corpo astral também. Então, o corpo astral e o corpo físico precisam sofrer mudanças estruturais para poder suportar o contato com eles. Tá ok? Que os campos vibratórios dos ETs são muito diferentes dos nossos. Estabelecer um contato mental, telepático, requer mudanças no meu canal, nas minhas estruturas, meus chakras. Senão ele chega perto de mim, eu passo mal. Aí eu vou achar que ele é ruim, que a gente não é mal. Ele não é. O problema é um problema de desequilíbrio vibratório. Ok? Então, e eles podem, quarto, eles têm uma operação no campo da cura. Então, eles ajudam muito os espíritos do plano astral em projetos de cura. Muitos de vocês são auxiliados pelos ETs, promovem curas, um câncer que você poderia pegar e não está no seu karma, os caras tiram fora e você nem sabe que eles fizeram isso. Quantas intervenções extraterrestres existem para ajudar as pessoas e você nem sabe que foram eles que fizeram isso? Porque o fato de você não ter a doença não significa que você não teria se eles não tivessem intervido. E você nem fica sabendo. Então existem operações realmente muito avançadas, que eles executam e você não fica sabendo. Vocês só vão saber dessas coisas lá na frente. Quando vocês tiverem passado por um processo de despertar, tal, e o ET vai aparecer dentro desse contexto. Ok? Porque a escala hierárquica é assim. Primeiro vocês têm que contatar os seus espíritos guias. O ET vem depois. Comigo foi assim. O meu primeiro contato foi trazido pelo meu mestre. O meu mestre, eu pedia para ele, falou, não, eu vou trazer para você. Ele trouxe os ETs até mim. A história foi muito engraçada, né? Eu não vou alongar muito nessa história, mas eu sempre perguntava para ele sobre ETs, né? Sobre discos voadores, para o chinês. Sabe o que ele respondia para mim? Ele falava assim, antes de você caminhar nas estrelas, você precisa aprender a andar sobre a Terra. Ele dizia que eu rastejava na superfície da Terra ainda. Os caras pisaram, meu. E não falava nada sobre ET. Não falava nada. Aí o tempo foi passando. Eu fui melhorando, fui me aperfeiçoando espiritualmente. Aí um belo dia eu pedi, novamente. E ele falou assim, daqui uma semana eu vou trazer algo para você a respeito. Eu achava que ele ia falar para mim sobre ET. Certo? Mas na semana seguinte, quando fomos para o campo, para uma reunião espiritual com ele, ele traz os ETs. Eu pensei que ele ia falar, né? Não. O chinês está ali do nosso lado, de repente abre um portal, começa a sair um monte de greyzinhos assim. Aí eu lembro até claramente que um deles chega para mim, bem perto assim, e fala assim, o que você quer saber de nós? Assim, na lata. E o chinês ali em pé, rindo, só rindo na minha cara, né? Fala, se vira agora aí, você não quer saber de ET? Os chineses, taoístas e budistas, eles são muito práticos, eles não ficam criando teorias. Jamais aquele mestre ia falar de ET para mim, então ele trouxe o próprio ET, fala, se vira com o cara aí. A partir daquele dia foi o caos na minha vida. A partir daquele dia, cara, a coisa começou a ficar brava. Eu tive que tomar grandes decisões na minha vida, inclusive largar a faculdade, largar a professor de educação, fazer uma mudança geral na minha vida, porque eu estava fazendo estudos no mestrado de astrofísica.
Eu estava diante do cara que mais entende de astrofísica no universo. Que era o cara que veio de lá. Ele sabe tudo sobre o cosmos. Só perguntar para ele, fica no telescópio lá. Tá louco. Não, realmente eu tive uma mudança muito drástica na minha vida, porque como cientista, eu percebia onde que eu estava, o que estava acontecendo na minha frente. Era uma joia tão rara, era algo tão fantástico, que nenhuma universidade no mundo podia me dar um conhecimento daquele.